Sr. Ministro, senhores e senhoras secretários de Estado, cumprimentar, agradecer a vossa vinda, dizer ao Sr. Ministro que ouviu com atenção, mas que é num quadro de grande preocupação que o recebemos nesta Comissão. Porque falou realmente de 10 meses, já passaram 10 meses, mas são 10 meses que, ao contrário do que tentou fazer parecer, são 10 meses onde o Sr. Ministro se tem demitido das suas funções de forma muito recorrente. Hoje trouxe-nos um tema, logo a abrir, a questão da Central de Almaraz, mas permita-me recordar que realmente enunciou todo um vasto conjunto de notícias que realmente foram sendo faladas nestas comissões e nestas audições onde o recebemos, e não foi por falta de aviso que o Sr. Ministro não agiu anteriormente, porque esta Comissão não só o alertou, como aprovou por unanimidade um conjunto de resoluções a recomendar a tomada de posição de Portugal no quadro das relações bilaterais Portugal-Espanha, e na última audição o Sr. Ministro disse-nos mesmo que não estávamos a fazer nada no sentido de pressionar o encerramento de Almaraz e que as informações vindas de Espanha eram perfeitamente tranquilizadoras. E, portanto, sendo que realmente houve duas notícias novas esta semana, uma a falar da falta de qualidade das peças e outra a dar nota da autorização para a montagem do tal armazém, o silêncio até agora era incompreensível. E, portanto, agora que o Sr. Ministro finalmente nos diz que o Estado português intervirá, que Portugal sublinhará os direitos que tem, como acabou estou a citá-lo nesta sua primeira intervenção, eu sublinho esta contradição de quem dizia há tão pouco tempo que estava tudo bem e perguntava o que é que aconteceu para que o Sr. Ministro de facto mudasse de opinião e agora queira ter uma atitude finalmente que realmente é aquilo que é necessário para que as nossas populações fiquem mais tranquilas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Há aqui, de facto, e não falo na notícia, há aqui um elemento novo. E o elemento novo é o parecer um parecer positivo para a construção, a ampliação, é de facto a construção, porque agora é um armazém, de um aterro para resíduos nucleares. E esse é que é o elemento novo. Todas as outras informações que vieram através do Conselho de Segurança Nuclear, que foram tornadas públicas, às vezes eram apresentadas como se fossem grandes furos jornalísticos ou de alguns dos senhores deputados, eram em bem rigor informação que é tornada pública, colocada no próprio site do CSN e de onde resulta claro que houve primeiro uns incidentes classificados como de 0 entre 1 e 5 no grau de gravidade e houve recentemente uma notícia que só foi revelada pela metade, em alguns órgãos de informação revelada por completo, que dizia que havia algumas desconformidades na produção, no fabrico das peças, mas que também o próprio Conselho de Segurança Nuclear, que e bem o detectou, disse que não havia qualquer razão para as substituir. Ou seja, não está o Governo, com a informação que tem, em momento algum, a poder achar que há algum risco associado ao funcionamento da Central de Almaraz. Ponto. É, de facto, aquilo que dizemos. A partir do momento em que aparece em cima da mesa um parecer que, repito, é um parecer prévio, não é uma decisão do Conselho de Segurança Nuclear a permitir ou a admitir como possível a ampliação do aterro para resíduos nucleares, é esse o fator novo que nos faz também agir de forma diferente. Sem querer aqui alertar coisa alguma, não nos parece que estejamos aqui numa situação de qualquer risco, até porque para já não há aterro algum, de novo, mas é evidente que um projeto deste tipo tem que ser avaliado do ponto de vista ambiental. A diretiva comunitária assim o obriga. Em segundo lugar, indicia indiretamente, ou se quiserem, quase de forma direta, o prolongamento da própria licença de Almaraz, embora naturalmente que esta é uma inferição que qualquer um de nós pode fazer. E por isso mesmo, não tendo eu qualquer dúvida, repito, que Espanha conhece as regras tão bem como Portugal e não deixaria nunca de ouvir Portugal num processo deste tipo, nos cabe a nós sublinhar essas mesmas regras e por isso a reunião foi pedida de forma urgente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Deputado Bruno Coimbra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico então ciente de que é do seu entendimento que os alertas e as resoluções apresentadas aqui nesta Comissão eram exageradas até este ponto por parte do Sr. Ministro. Resta saber, de facto, se vai ou não defender o encerramento da central, como foi recomendado por esta Assembleia. Mas, Sr. Ministro,
o tempo é pouco e, portanto, eu passaria já a outros temas. Foi com alguma surpresa que verifiquei que não colocou o tema do arrendamento nos seus temas principais e acho estranho, porque efetivamente é um tema que está a preocupar muita gente. Aliás, parece-me que os portugueses estão, a cada dia que passa, a ficarem mais convencidos que este Governo não resolve coisa nenhuma, que chuta para a frente e para cima dos outros a resolução dos problemas. E no que diz respeito ao arrendamento, nomeadamente, eu queria dizer-lhe que prolongar por mais 5 anos o congelamento das rendas não é poupar os inquilinos ou proteger os idosos ou os deficientes, como o Sr. Ministro quer fazer crer. Nada disso. Aliás, o que está previsto na lei é que, findo este período transitório de 5 anos, passa a ser o Estado a pagar a diferença entre a renda que os inquilinos com mais de 65 anos ou deficientes pagavam e aquela que passa a vigorar por força da atualização das rendas, sempre que os inquilinos comprovadamente aleguem que têm dificuldades económicas. E o Sr. Ministro, mais uma vez, demite-se. Ou seja, como os senhores não querem pagar o subsídio de renda que foi aprovado em junho de 2015, congelam por mais 5 anos as rendas, chutando para cima dos senhorios o problema. E uma pergunta que lhe vou colocar, juntando a outras, é que se acha aceitável que sejam os senhorios a arcar com esta responsabilidade que é sua e se tem noção que há senhorios que pagam mais de mim que aquilo que recebem de renda. Mas isto para não falar ainda de outra questão, que é o agora chamado senhorio de cariz social. Diz que quer proteger os arrendatários, o Sr. Ministro, que entra em situação de incumprimento contratual. Só que, em vez de os ajudar a pagar a renda, quer que sejam os senhorios a diminuir a renda a troco de hipotéticos benefícios fiscais. Quando o que todos já sabemos é que, efetivamente, o Governo está apostado em aumentar os impostos sobre o património imobiliário. E, mais uma vez, perante um problema social, o Governo empurra para cima dos senhorios. E, Sr. Ministro, eu não percebo... Pode ser uma teoria sua, mas como é que pensa dinamizar o mercado de arrendamento e o mercado de reabilitação urbana desta forma? E, como se não bastasse, há um terceiro ponto nesta questão do arrendamento, que é, quer criar cotas para fogos de habitação social ou habitação acessível. Num determinado número de imóveis novos ou reabilitados, uma porcentagem terá de ser reservada para arrendamento, mas com rendas abaixo das praticadas no mercado. Lá está, como não tem uma estratégia, de facto, não tem uma estratégia nacional para a habitação, chuta para os municípios e para os cidadãos a promoção da habitação social. E ao Sr. Ministro, quando se impõem cotas, alguém paga, certo? Quem é que paga? Pagam todos os cidadãos que vão comprar ou arrendar casa, que obviamente ficarão mais caras. O Sr. Ministro acha isto normal ou aceitável? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, se diz que a culpa é minha, era a mesma coisa que eu dizer-lhe assim, certamente uma injustiça, que o senhor é que tem culpa por as pessoas me terem em casa, coisa que evidentemente eu não farei e, portanto, não faz sentido nenhum a forma como colocou a questão. No que diz respeito à questão que se prende com o prolongamento durante mais 5 anos, ela refere-se apenas, como muito bem sabe, a 3 segmentos muito específicos, 2 de habitação e 1 do comércio. Um é, de facto, para as pessoas que têm mais de 65 anos, outro é para as pessoas que têm um grau de limitação física acima de 60% e o terceiro é para as lojas históricas, sendo que quem define as lojas históricas são as autarquias. E parece-me da maior importância que, e falo apenas, porque tenho pouco tempo, do exemplo das lojas históricas, que elas sejam mesmo protegidas para que as cidades não sejam todas iguais, de cromados e de marcas que todos conhecemos. No que diz respeito à senhoria de cariz social, é de toda a importância esta medida. Primeiro, como imagina, é absolutamente voluntária e é uma medida que se dirige aos senhorios que, tendo imóveis para arrendar, os não têm no mercado ou sentem que o devem fazer de forma diferente e, por isso, desde que adiram ao arrendamento acessível, porque, e estranho muito que essa não seja a preocupação de Vossa Excelência, a democracia e a democraticidade do acesso aos centros históricos das cidades e a possibilidade de, no centro das cidades, não morar só quem pode, mas também poder morar quem quer, desde que tenha condições para isso, é da maior importância que, de facto, alguns senhorios, de forma voluntária, possam ter seguros de renda e possam ter benefícios fiscais associados a essa mesma modalidade de arrendamento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor. Sr. Ministro, registro que, mais uma vez, acaba por fugir ao assunto, falando das lojas históricas,
porque não lhe questionei sobre isso em vez de responder, mas fica claro que em matéria de arrendamento nós de facto não temos um governo, nós temos uma associação geringonçada, não é? Que quer pôr os cidadãos a desempenhar o papel da segurança social e no final vai apenas provocar uma coisa, um enorme retrocesso no crescimento que estava a começar a verificar-se no arrendamento e na reabilitação urbana. Mas, ó Sr. Ministro, há mais, porque recentemente, como o seu governo já nos anunciou por diversas vezes que há dinheiro para as necessidades do país, o PSD e a JST apresentaram em junho um projeto relativamente ao Porta 65 e, passadas as férias, vem o Bloco de Esquerda apressadamente anunciar um acordo do aumento de 50% da dotação do programa e alargamento da idade elegível até aos 35 anos. Muito bem, mas esqueceram-se foi das restantes recomendações, a majoração de 20% da subvenção para atribuir a jovens com dependentes a cargo, o período das candidaturas do programa passar a estar aberto 12 vezes por ano, a mudança de paradigma para que efetivamente seja atribuída a subvenção do arrendamento a todos os jovens que cumpram a totalidade dos requisitos do Porta 65, passar a ser um processo de requerimento, mas pior, anunciam este acordo na semana em que abre uma nova fase de candidatura, lançando a total confusão. E, portanto, esta fase fecha em outubro, as candidaturas são aprovadas no final do ano. Se têm a intenção de seguir as recomendações do PSD, devem incluí-las nesta fase, porque elas vão ser pagas com o orçamento de 2017 e seguintes. Mas não, e por isso é que o portal da habitação abre com um aviso em que não há alterações nenhumas. Não há alterações nenhumas. E o Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se não lhe parece que isto é uma grande confusão. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor, Sr. Ministro. Respondo de forma muito breve, dizendo que na próxima audição em que aqui tiver a discutir o orçamento do ano 2017, falaremos certamente daquilo que são as alterações, tanto no modo como nas verbas da Porta 65. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Tem 20 segundos. Muito bem. Sr. Ministro, mas não é apenas nestes campos que realmente o Sr. Ministro tem demitido as funções. Ainda recentemente o ouvi afirmar que foi este o Governo que elegeu o litoral como prioridade. E ao Sr. Ministro, na verdade, no que diz respeito ao litoral, só tem inaugurado a obra que vem de trás ou dado seguimento a processos em curso. Se faz alguma coisa é desinvestir, não é investir. O anterior Governo investiu de 2013 a 2015 300 milhões de euros no litoral, mais do que foi investido nos últimos 20 anos. O anterior Governo deixou contratualizados em Bruxelas para o litoral 200 milhões de euros de fundos para o período de 2016 a 2020. Deixou-lhe pronta, aliás, uma estratégia para o litoral estudada e preparada pelo professor Filipe Duarte Santos. E o Sr. Ministro já desviou milhões para as zonas inundáveis, já aqui nos explicou. Agora fala em milhões para a Ilha da Madeira por causa dos incêndios. Algo que até, com certeza, Sr. Presidente, vou já terminar, algo que até concordamos, é legítimo, aliás, que o Sr. Ministro tenha outras prioridades, mas os portugueses precisam é de saber quais são. Que milhões são esses? Quantos são? São os mesmos milhões? Consta-se que alguns milhões podem ser também usados para tapar o buraco da reversão do setor das águas. Se retira milhões da proteção da costa para outras prioridades, pode continuar a afirmar que tem como prioridade a defesa da costa e do litoral? Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Presidente, só para terminar, só para pegar no assunto que o Sr. Ministro nos colocou na primeira ronda, em que falou do crescimento verde como uma iniciativa generosa, mas dispersa. Só para lhe dar nota, Sr. Ministro, que eu acho que realmente é pouco falar de uma iniciativa que tem 100 entidades envolvidas, que é vista como um exemplo por toda a Europa, centrar tudo num vetor só, como a economia circular, que realmente tem o seu valor, acho que é pouco ambicioso, e reduzir um vasto plano que tem 114 prioridades e metas num único vetor, parece. Obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Sr. Ministro, faz favor, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito ao litoral, os números que trouxe para cima da mesa não correspondem à verdade. Aliás, foram completados há muito pouco tempo e nos últimos 10 anos, não é o último Governo, nos últimos 10 anos foram investidos 200 milhões de euros no litoral, se bem tenho de memória, 75 milhões através das sociedades Polis e 125 milhões através de um outro conjunto de investimentos. E é falso quando diz que este Governo naturalmente não inaugurou ainda nenhuma obra lançada por si, porque no que diz respeito ao litoral são cerca de 6, 7, 8 meses, como sabe, aquilo que demora o tempo da contratação pública, mas, ponto 1, não recusou estratégia alguma, dizendo, isso sim, que é preciso haver uma estratégia operacional, porque essa estava apenas confinada às sociedades polis, que deixavam boa parte do litoral do país de fora. E há muito mais litoral para além das polis. Em segundo lugar, e essa alteração orgânica está feita, no Estatuto da IAPA, ficou claro quem é a autoridade
que tem a competência máxima sobre o litoral. Ficou claro também que são as ARHs, e no sábado passado já foi apresentado o plano para a região norte, de que irão coordenar as atividades que respeitam a cada um da costa portuguesa, naturalmente, que está associada a cada uma dessas mesmas ARHs. E há um conjunto de intervenções que, por exemplo, nunca tinha sido testada a esta escala e que certamente se apercebeu dela no mês de julho, que foi o aproveitar, por exemplo, dos mais de 2 milhões de metros cúbicos de areia que estão no Porto de Aveiro para fazer o reforço do cordão dunar entre a Vagueira e a Costa Nova. Ora, aí está uma coisa que, de facto, os senhores não podem gabar dela, porque essa areia esteve ali durante todo o tempo em que foram governo, aliás, a incomodar muita gente, e foi-lhe dada uma excelente destino. No que diz respeito aos investimentos no litoral, Sr. Deputado, não vou sequer fazer nenhum comentário, porque parece demasiado infeliz aquilo que disse sobre os incêndios na Madeira, mas dos 200 milhões de euros que estavam previstos, dos 200 milhões de euros que estavam previstos, sim, 50 milhões de euros saíram indicativamente do litoral para passarem para a defesa e a adaptação dos territórios contra as inundações. Desses, o aviso que foi lançado teve o sucesso que está à vista, porque já houve 34 milhões de euros de candidaturas relativamente aos mesmos, e quando se fala da adaptação do território, é importantíssimo falar no litoral, é um erro falar exclusivamente do litoral. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Peço desculpa. Vamos passar ao... Já esgotaram o tempo. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Diga, faz favor, Sr. Não me parece de todo correto que possa haver a adulteração daquilo que é dito por um deputado nesta comissão. E o que foi dito não foi nenhuma frase infeliz sobre a questão da Madeira. Até foi dito que poderíamos concordar com isso, que é necessário e que seria algo a discutir, obviamente. O que eu disse era que os portugueses tinham que saber que essa seria a prioridade, que não seria outra. Estarmos permanentemente a dizer que temos todas as prioridades mediante o público que nos está a ouvir é que não é correto.